tu decidiu que agora é a hora de trocar de imóvel, trocar de casa, de apartamento. Existem duas situações. Ou tu está querendo fazer um upgrade, tu mora em um imóvel um pouco menor, um apartamento um pouco menor, e agora tu está criando uma família, né? Tá, tu e a tua esposa, tu e teu marido, vocês estão tendo um filho, estão tendo um segundo filho, estão precisando de um jardim, querem dar uma qualidade um pouco melhor, querem fazer uma mudança para um lugar mais moderno, e aí vocês estão querendo fazer um upgrade. Ou pode ser ao contrário, tu tens uma família, tu tinha uma família já grande, tens uma família grande, onde antes né, tinha as crianças, estava todo mundo junto, aí tu foi lá, fez uma casa grande, comprasse um apartamento com, sei lá, 4 quartos, fez uma casa com 5, 6 quartos, um pátio gigante, e fazia muito sentido quando estava todo mundo junto, mas aí agora os filhos cresceram, começou a ir cada um para um lado, mudaram de cidade, mudaram de país, e só tá tu e a tua esposa, ou só tá tu e teu marido, e aquela casa grande que antes fazia sentido, agora já começou a ficar vazio, a mesa é grande, já não faz mais tanto sentido, e aí vocês querem fazer um downgrade, querem ir para um lugar um pouco menor, para ficar mais fácil a manutenção, não só diminuir custo, mas também para que fique mais fácil, mais agradável, porque não faz tanto sentido, tem tanta coisa, né? Então vai depender muito do teu momento de vida, se tu tá ampliando a família, precisando ir para um lugar mais moderno, um lugar um pouco maior, ou se tu tá querendo diminuir um pouco, não porque tu diminuiu a família, mas é que hoje só tá tu e tua esposa, tu e teu marido, e aí vocês precisam ir para um lugar um pouco menor. E aí nesse momento surge aquela dúvida, o que eu faço da minha vida? É aquele dilema, será que eu vendo o meu imóvel e vou atrás de um outro para comprar? Ou será que eu encontro um imóvel que eu quero, que eu desejo, e aí eu coloco né, a minha casa, o meu apartamento para vender, e aí sim eu concluo aquela venda? Ou aquela compra, né? Ou será que eu faço as duas coisas juntas? Será que tem essa possibilidade? Essas 3 possibilidades que eu te falei são possíveis. A de tu comprar um imóvel primeiro e depois vender o teu. Tu vender o teu imóvel primeiro e depois encontrar um outro. E fazer a venda casada. As duas coisas ao mesmo tempo. Tu entrega a tu e já vai pro novo. Só que as 3 opções, elas têm seus prós e seus contras. Se tu vender a tua casa primeiro, pode dar uma urgência muito grande. De tu já ter que acelerar muito o processo. Às vezes não consegue fazer aquela pesquisa e aí tu vendeu e aí tu entra naquele sabe, aquela ansiedade de, meu Deus, encontrar alguma coisa que eu vendi, eu tenho um prazo aqui de 30, 60 dias para sair. Eu vou te dar exemplos aqui de empreendimentos. Eu trabalho muito com empreendimentos e eu acabo fazendo muitas dessas transações em empreendimentos. Então, a outra opção que seria, né, tu comprar primeiro, e essa opção para empreendimentos ela funciona também bem. Eu vou te contar um exemplo aqui de um cliente que ele estava querendo fazer um upgrade, no caso dele, a família dele, era ele e a esposa, e agora estão pensando num filho, e aí eles querem ir para um lugar já maior, um apartamento melhor aqui no centro. E eles moram num apartamento um pouco menor, que não tem infraestrutura e tal, e aí, quando lançou aquele empreendimento, eu ficava perto do emprego dele ali, ele, cara, eu quero comprar esse apartamento aí. Só que ele tinha o imóvel dele, ele queria dar o imóvel como parte do pagamento, só que a gente fez uma avaliação ali, a consultora queria pagar um pouco menos, aí no caso dele tinha 3 anos de obra ainda para acontecer, ele teria que vender, se ele desse, né, o imóvel dele naquele momento, ele iria entregar o apartamento dele e aí ele teria que ir para um aluguel. E esse é um dos contras que tem e que a gente tem que levar em consideração. Se tu for fazer um upgrade, né, para um imóvel que está em construção, tu tem que levar em consideração que às vezes tu vai ter que entregar já o teu imóvel, né, tua casa, teu apartamento, e aí tu vai ter que ir para um aluguel. E aí isso dificulta muito, muitos negócios acabam não acontecendo e às vezes tu tá nesse dilema exatamente por esse motivo. Só que qual que foi a solução com ele? Uma das coisas que ele não gostou é porque a consultora queria pagar um pouco menos no apartamento dele, aí ele teria que ir para um aluguel, aí qual que foi a solução que a gente encontrou e que ele achou interessante? Ele continuaria morando no apartamento dele, só que ele adquiriria já o apartamento que ele queria, que ele vai para o upgrade dele. Então ele deu uma entrada, tá pagando um valor mensal para a construtora, e quando faltar 1 ano para a entrega daquele apartamento dele, a gente vai iniciar o trabalho de venda do apartamento que ele mora atualmente. Por quê? Nesse período de 1 ano, a gente pode vender o apartamento dele, e se ele tiver que ir para um aluguel, talvez seja um aluguel de curto prazo, de 6 meses, de 3 meses, vai depender, né, de como for a saída do apartamento dele. Mas daí o período de aluguel com ele que ele vai ter que ficar de aluguel, vai ser muito menor. E talvez ele consiga também, agora, vender o apartamento dele com um valor um pouco maior do que a construtora na época estava querendo pagar. Então, essa questão do upgrade, se tu vai negociar com uma construtora, tu vai para um empreendimento, é uma opção que tu pode fazer. E ela é possível. Já teve casos que a gente fez exatamente isso que esse cliente está fazendo. Que a gente negociou na época o imóvel, já foi entregue o empreendimento e 1 ano antes, 6 meses antes, a gente conseguiu vender lá o apartamento da pessoa e ela daí pegou o valor da venda e foi lá e deu para a construtora. E aí ficou um valor baixinho lá, ela foi pagando por mês e, enfim, aí ela vai conseguir pagar. Então, é uma forma
de tu fazer nesse sentido, né? Se tu tens um apartamento, tens uma casa, e aí tu tá querendo negociar por um outro, e ele tá em construção, tu tens a opção de já dar aquele imóvel, só que tu tem que ter a consciência de que talvez tu vai ter que ir para um aluguel por um período, ou então tu pode esperar um pouco, ficar no teu imóvel, mas mesmo assim adquirir aquele outro empreendimento que tu gostou, aquele outro apartamento, e aí vai pagando valor mensal, e quando faltar um ano mais ou menos para a entrega daquele empreendimento, tu pega e começa a trabalhar na venda do imóvel atual. Então é uma estratégia utilizada que funciona. Eu já passei isso com alguns clientes, a gente já fez algumas negociações assim e é possível, né? E também tem a opção que daí é aonde fica muito mais fácil para ti, que é realmente tu incluir o teu imóvel como parte do pagamento. E isso é possível? É possível. Vai depender muito, né, da outra pessoa, porque às vezes tu tá querendo dar a tua casa ou o teu apartamento, mas a pessoa lá, se é um terceiro, um particular, né, às vezes ele já tá querendo vender porque ele tá querendo sair da cidade. Então ele já para ele já fica um pouquinho mais difícil de estar pegando o teu imóvel. Só que o que é uma outra situação que a gente vive no dia a dia também? Eu faço negociações da seguinte forma: às vezes o teu imóvel, tu pede um valor muito alto, tu tá querendo botar no negócio de forma muito alta. Só que às vezes, para a gente fazer liquidez, dinheiro na mesa de verdade, esse imóvel ele tem que ser vendido às vezes 15% abaixo do valor de mercado, 20%, 30% abaixo do valor de mercado, para realmente as pessoas tirarem dinheiro no banco e botar na tua frente. E não significa que o mercado às vezes que o mercado está ruim, que não vende. Não, é que às vezes o teu imóvel está muito valorizado. E qual que é uma outra solução também para fazer uma venda dessa casada? É baixar um pouquinho do valor do teu imóvel para que a gente consiga fazer liquidez dele e a hora que tu for comprar o outro, a gente barganhar também o preço do outro, para que o outro abaixe um pouco do valor dele, para que dê essa compensação, para que às vezes a volta que tu tem que fazer, ela seja uma volta menor, né? Um pouco menor do que teria que dar, né? Então, às vezes são essas compensações que a gente tem que encontrar no mercado para conseguir viabilizar o upgrade e ficar da melhor forma possível. Só que isso depende muito do teu perfil de pessoa. Tem gente que às vezes ela vai olhar um imóvel para comprar, a pessoa olha, ela já está definindo o que ela quer e é muito mais fácil. Tem gente que já precisa de um pouquinho mais de tempo, já tem que ter um pouco mais de paciência, tem que olhar, tem que ser com calma. E um dado do mercado imobiliário do Brasil é que a gente aqui no Brasil troca num imóvel, a maioria das pessoas, né, ela compra 2 imóveis na vida dela. Contrário dos norte-americanos que trocam 7, até 10 vezes, até mais, de imóveis no longo da vida dele. Então, nesse sentido, o brasileiro ele é mais conservador e ele é mais pé no chão, ele tem mais medo de fazer um negócio imobiliário. Porque também, né, tem que ter cuidado, às vezes é uma transação com valores muito altos, nem todas as pessoas estão acostumadas a fazer isso o tempo inteiro, né? Então realmente tem que ter cautela para te poder fazer o negócio da melhor forma. E a melhor forma ainda de tu fazer isso é realmente ter a assessoria de uma pessoa que tenha experiência e que tenha resultado. Porque daí tu vai conversar com algum corretor que tem experiência, que já fez o que tu está querendo fazer, se torna muito mais fácil. E acontece de, às vezes, o cliente só olhar, eu quero comprar ali, ele não olha nem que corretor que está atendendo ele, não quer, tipo, ele se acha tão autossuficiente que ele não se preocupa em estar com um profissional capacitado de fazer o negócio. E aí ele vai lá e acaba entrando num negócio errado, porque o outro corretor, a outra pessoa também não tem muita consciência do que está fazendo, aí nenhum dos dois tem muita experiência e vai os dois pro buraco abraçado, né? Então, existe um receio na hora de fazer o upgrade, porque é uma questão de time mesmo, né? É uma questão de time do vender e comprar já o outro, ou do comprar o outro e depois vender esse, ou fazer um negócio casado. E todos os três, fazendo da forma correta e assim, realmente fazendo de uma forma bem analisada, bem cuidada, é possível fazer e ser muito feliz. Porque realmente os negócios, se tem que ter um certo cuidado, uma certa cautela para fazer do jeito certo, para que realmente as pessoas elas fiquem felizes com o que foi feito. Só que às vezes a pessoa tem muito medo e acaba não fazendo, ela fica infeliz lá onde ela está e acaba não tomando uma decisão. Então o objetivo desse vídeo aqui foi te dar alguns exemplos aqui, alguma clareza, uma visão de mercado de quem está vivendo isso diariamente com outras pessoas, né? Para que tu consiga, né, chegar aí na tua conclusão e fazer o teu upgrade. Se tu é aqui da região de Araranguá, aqui de Santa Catarina, e tu precisa de uma assessoria de um corretor capacitado, um corretor com experiência de mercado, eu vou deixar o meu contato aqui, tá? Se tu já teve uma experiência de upgrade, deixa teu comentário aí e compartilha com a gente. Às vezes a tua experiência aí vai ajudar outras pessoas também a conseguirem, né, a tomar uma melhor decisão. E, claro, não deixa de seguir aqui esse canal, curtir, deixar teu joinha para ir acompanhando a gente aí nos próximos vídeos. Beleza? Tamo junto e até a próxima!